Vamos lá, meus irmãos, vamos lá, começando aqui nossa 10ª aula de Teologia Sistemática 6, matéria de escatologia. Hoje é a nossa última aula. Glória a Deus. Sempre fico muito feliz quando chegamos na última aula, porque fechamos um ciclo. Fechamos um ciclo. Mais uma vez, boa noite, graça e paz. Boa noite, graça. Boa noite, graça e Boa paz. noite, graça e paz. Boa noite, graça e paz. Boa noite, graça e paz. É com muita alegria que estamos aqui, nessa matéria tão importante. Antes de iniciar aqui a nossa gravação, eu até perguntei para alguns alunos, gostaram da matéria? O Diego disse que amou, né, Diego? Beatriz também disse que gostou. E eu espero que todos vocês tenham gostado. E como eu mencionei há pouco, só arranhamos, né, irmãos? Só arranhamos. A matéria é muito especulativa. Eu não gosto muito de chegar nessa parte de escatologia. Eu fico muito pelas beiradas. Você gosta mais do fato concreto, né, da história, né? Teologia da salvação. Doutrina propriamente dito, né? Hermenêutica. Introduções ao Antigo Testamento Novo, né, Júnior? Sim, sim. História da igreja. Não tem que especular, porque tem algumas questões escatológicas que você pode cravar. E tem muitas coisas que é mais especulativo e você pode incorrer em heresia, né? Fazer certas afirmações. Por isso que eu conduzi, Júnior, aqui esse módulo. Eu diria que, de todos os módulos, esse módulo eu diria que eu fui um pouco mais cauteloso. Por quê? Porque como a classe é um pouco mais nova, por isso que eu digo que as nossas aulas elas são vivas. Eu sempre sigo um currículo para todas as turmas, mas as aulas elas são vivas nesse sentido, irmãos, porque cada classe, cada turma tem uma demanda, né? Como há pouco eu mencionava antes da gravação. A última vez que eu dei essa aula para obreiros já de muitos anos de caminhada e para pastores e evangelistas. Então, eles já tinham uma familiaridade muito grande sobre os temas. Mas, assim, eu confesso com o Júnior, com as palavras do Júnior, que o Júnior acaba de dizer é pura verdade. É uma matéria que abre margem para muita especulação. E dentro das especulações, muitos pastores, eles não são cuidadosos e teólogos. Eles saem fazendo afirmações. E isso confunde demais a cabeça dos membros. Porque quando um pastor faz uma afirmação, um ouvinte, um membro, uma ovelha, vai dizer, não, o pastor está falando isso é porque está na Bíblia. Sabe aquela ideia, irmãos, que a gente está assistindo um filme, aí acontece algo lá ali no filme, aí a pessoa olha para a gente, Jesus fez isso mesmo? Aí você tem que parar o filme, né? Explicar, não, isso daqui é enredo. Não, na Bíblia não tem essa história, não tem esse adendo. Isso é enredo. E essa matéria aqui de escatologia, o que ela tem de enredo, por quê? Porque ela dá margem aos enredos. Então, qual tem sido o meu cuidado desde a minha primeira aula, né, aqui com vocês, essa turma? É tentando mostrar o seguinte, vamos ao texto. Vamos avaliar os enredos, mas deixe os enredos como enredos. Deixe as especulações como especulações. E é por isso que eu amo, por exemplo, os nossos grandes pastores, como Russell Shedd, que quando ele não sabia de algo, ele dizia, eu deduzo, eu acho, eu penso. Isso é maravilhoso, irmãos. E foi assim que eu aprendi com o meu saudoso pastor Ernesto Nini. Ele dizia, olha, irmão, sobre esse assunto eu penso assim, eu acredito assado, mas eu não sei. É o que eu penso. Ele sempre dizia, é o que eu penso, não é o que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz é isso, mas abre essa margem para esse pensamento, para aquele, e aí eu penso dessa forma. Então, eu aprendi com os meus professores e mestres, e eu tento passar para vocês, porque eu gosto de dizer apenas o que a Bíblia diz e falar o que ela ensina. E tem horas, irmãos, não pensem vocês que até mesmo eu, como um professor, pastor, já há tantos anos, sou criticado, viu? Por que eu sou criticado? Porque tem vezes que eu falo o seguinte, que a virgem ficou grávida.
E eu acredito nisso, entendeu? E a Bíblia fala que Jonas foi engolido por um peixe, ficou no ventre do peixe por 3 dias e 3 noites. Irmãos, muitos vão ridicularizar, tá bom? Mas eu não estou preocupado, porque eu acredito na palavra de Deus. Eu sigo o Deus, Criador do céu e da terra, e um dos seus nomes é maravilhoso. E o que ele faz de melhor é maravilhas, ou seja, ele é extraordinário. No entanto, essa palavra que ele nos deixa, ele nos deixa essa palavra para que a gente creia nela. E tem coisas que é só pela fé mesmo, e eu procuro exercitar isso. Agora, eu exercito a minha fé, mas ao mesmo tempo, como uma pessoa que também recebeu entendimento de Deus, eu procuro também exercitar as minhas faculdades mentais, o bom senso, a lógica. Mas quando se trata da fé, a base da fé não é a razão. A base da fé é crer em Deus, é crer no poder dele. Então, eu separo as coisas. Eu deixo as coisas bem separadas. E nessa matéria de escatologia, é um assunto sobre profecias futuras. É fé, revelações, acontecimentos. Ora, alguns são claros, outros não. Então, da mesma forma, eu vou exercitando a minha fé. Então, assim, né, que a gente possa realmente aprender com todos esses pastores, mas que a gente possa ficar naquilo que a Bíblia fala. Que a gente possa ouvir, sim, algo novo, dar margem, né, irmãos? Olha hoje aqui, hoje a gente usa a inteligência artificial, hoje a gente está vendo a robótica nos nossos dias, né? A robótica já vai fazer parte da nossa vida, queira você ou não. Aqueles filmes de ficção vai fazer parte da nossa vida. Às vezes você vai num banco e você vai ser atendido por um robô. Você vai num lugar e você vai ser atendido por um robô. Vai fazer parte da nossa vida. Ou seja, a gente vai ter que saber lidar com tudo isso. Como vai ser? Tenho muita preocupação. Por quê? Porque o meu coração é de Jesus e eu vou lidar com cada acontecimento sempre buscando em Deus uma resposta. Né? Para o mundo mais analógico, ou seja, né, nós somos uma geração analógica, né? Principalmente os irmãos aqui acima dos 50, e os mais guris são a geração digital, ou seja, a gente tem que saber viver no meio do analógico e do digital, né? A máquina de escrever e o computador, o smartphone, né? Ou seja, a gente tem que saber viver, porque faz parte da nossa vida, agora sem ter medo, sem criar estereótipos, mas ao mesmo tempo extraindo tudo que é bom, porque a palavra de Deus, como disse sabiamente o Hernandes Dias Lopes, a palavra de Deus não é do passado, ela não é do futuro, a palavra de Deus ela é eterna, né? Ela é eterna, ela é para todos os tempos. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Ou seja, nós seguramos nas mãos as promessas de Deus que servirão para nós e para a igreja do Deus vivo em qualquer geração. Ou seja, então, fiquemos na palavra, nos alimentemos na palavra, creiamos em Deus, obedeçamos ao Evangelho e deixamos o Senhor nos conduzir. Amém, meus irmãos? Então, vai ser muito bom, né? Hoje a gente vai concluir aqui, mas eu concordo, Júlio, tem muita especulação. Isso deixa a gente muito arisco, né? O tema abre muita controvérsia em determinados pontos. E o grande perigo é que muita gente que exerce liderança e pode, como formador de opinião, pode enredar muita gente a criar, formar uma posição, e muitas vezes a posição é muito controvertida, né? Então, por isso que é muito especulativo. Isso aí. Mas é isso. Meus irmãos, quero lembrar que as nossas aulas são gravadas para vocês continuarem utilizando esse material como vocês quiserem, reaprendendo, divulgando, passando para outros, né? É gravada também para os alunos em EAD, para que eles possam estar utilizando esse material, porque essas aulas farão parte do currículo dos irmãos em EAD, e gravamos também para abençoar o maior número de pessoas onde quer que essas aulas chegarem. Se os irmãos quiserem maiores informações, mande um e-mail aí, na descrição dos vídeos tem os nossos e-mails, tá bom? E que Deus possa estar abençoando o maior número de irmãos, obreiros, seminaristas, pastores, professores. Esperamos ser úteis aos irmãos. Tá bom? Então, hoje, meus irmãos, hoje a gente vai fazer um apanhado um pouco diferente. Hoje nós vamos trabalhar numa apostila do Hernandes Dias Lopes. Vou trabalhar aqui também um pouco em cima do livro de escatologia do Russell Shedd.
se der tempo, eu quero pincelar um pouco também aqui no livro do Pentecostes. Então, hoje a gente vai falar sobre esses 3 livros, mas eu quero abordar principalmente nessas 3 obras aquele episódio tão enigmático que é a aparição da besta, do falso profeta, do anticristo. Porque é uma figura, é uma pessoa. Eu, particularmente, acredito nisso, que será uma pessoa, literal. No entanto, nós não podemos negar que na história do cristianismo já existiram muitos anticristos. Pessoas que foram contra Cristo. E, pasme você, como escreveu Fyodor Dostoiévski, né? Ele escreve uma obra linda mostrando que um cristão, quando ele se diz que faz a obra de Deus, Fyodor Dostoiévski, o grande escritor russo, quando você diz que é um cristão, mas você pratica a obra que vai contra o verdadeiro cristianismo, a gente já está seguindo o espírito do anticristo. Olha que interessante, hein? Dostoiévski, fazendo essa obra, ele retrata sobre esse princípio. Eu posso dizer que sou um pastor, ter um título sacerdotal bíblico, ter uma igreja, ou seja, a casa de Deus, mas se a obra que eu fizer para Deus, para o rebanho, para a sociedade, não for sendo conduzida verdadeiramente pelas Escrituras, por uma vida ilibada, como diz as Escrituras, de um testemunho adequado, a minha obra, mesmo eu recebendo o título de pastor, mesmo sendo reconhecido por muitos como pastor, mesmo tendo uma igreja, o que eu estou fazendo é uma obra para o anticristo. Então, Dostoiévski, ao escrever sobre essa obra, deixa esse livro, assim, é um clássico na literatura mundial, inclusive, né? E para a gente pensar, porque muitas vezes a gente vê o anticristo somente como uma figura literalmente anti-Deus e anti-evangelho. E eu quero te dizer que não, um falso profeta já está sendo conduzido ou conduzida pelo espírito do anticristo, ou seja, quem rege aquele falso profeta é o espírito de Satanás. Pastor, mas aquela pessoa já é o anticristo? Não necessariamente, mas ela já é induzida, conduzida, orientada pelo espírito do anticristo. Então, muitas vezes a gente olha que, historicamente, por exemplo, Hitler foi o anticristo, Mussolini foi o anticristo. Sim, irmãos, poderemos dizer que sim. O que eles fizeram foram sobre a influência maligna, não tenha dúvida. Matar tantas pessoas, atrocidar tantas pessoas, assim como Stalin, assim como tantos outros comunistas no mundo, mataram tantas pessoas no mundo moderno e assim na China, nas revoltas comunistas chinesas. Irmãos, tantas pessoas na história, poderíamos dizer que foram, sim, pessoas que exemplificaram bem o que é o espírito do anticristo. Mas vamos lá, meus irmãos, deixa eu ir aqui para o nosso quintal. Vamos lá. E nas cruzadas católicas? Será que ali não era também o espírito anticristo? Mandando matar judeu, muçulmano e qualquer outra religião que não se entregasse ao cristianismo? Percebam, estamos falando do cristianismo. Tá, mas vamos puxar para as nossas brasas, para as nossas sardinhas aqui, como protestante. E nesses 500 anos de protestantismo, será que não tivemos também, dentro dos nossos arraiais, pessoas que também levianamente conduziram o povo de Deus de uma forma, eu diria, herética ou errada, ou, quem sabe, mesmo numa igreja verdadeira, com propósitos totalmente macabros, para se enriquecer, para se prosperar, para se envaidecer, criando a igreja para fazer da igreja um trampolim financeiro? Será que esse também não é um espírito anticristão? Concordam? Estão entendendo, meus irmãos? Então a gente tem que olhar para a profecia futura
mas a gente tem que ver o desdobramento aqui, ó, acontecendo entre nós. Eu me lembro que um dia eu conversava com um missionário, e esse missionário gostava muito de visitar e orar por ricos. E para aqueles que não sabem, né, meus irmãos, eu, desde os meus 14 anos, eu trabalhei no mercado financeiro. E eu trabalhei até o fechamento da BMF, lá no pregão da Bolsa de Valores. Inclusive, aquele reloginho aqui, ó, tem um reloginho não, um telefoninho amarelo, era lá do pregão da Bolsa. É uma lembrança do pregão. O que acontece, meus irmãos? Eu lembro que eu falava com esse missionário, ele gostava muito de evangelizar ricos. E uma vez, já depois de conhecê-lo já um pouco mais, ele disse assim, mas dessa vez eu não capitalizei sobre aquele irmão. Aí eu olhei para ele, porque a gente já tinha feito uma certa amizade. Eu falei, como assim, meu irmão? Aí eu perguntei, será que eu ouvi direito, né? Capitalizei? Não, porque certa ocasião eu fui fazer uma visita para ele, eu não capitalizei. Aí eu olhei para ele e falei, irmão, explica de novo. Não, porque teve outras vezes que eu capitalizei, eu levantei oferta para mim, porque afinal de contas a gente está na obra. E ali eu, com muita autoridade, repreendi aquele missionário falando, filho, isso daí é ministério de Balaão. Isso é ministério de falso profeta. Se a gente for pregar para ricos ou pregar para pobres, sigamos o mesmo evangelho. Amém, meus irmãos? Estou falando isso para vocês porque isso é espírito de anticristo. Não é o espírito cristão. Um pastor, verdadeiramente, ele tem cheiro de ovelhas. Ele cuida das ovelhas, sejam pobres, miseráveis, ou ricas ou milionárias. Ele não olha o que entra ou o que o irmão pode dar. Ele olha a alma. Amém? Fica aqui, meus irmãos, porque essas coisas me assustam. Eu me lembro que eu estava dando aula lá no STBnet, lá na sede da onde eu me formei, e eu estava dando aula de teologia pastoral, ou era de liderança, não me recordo bem agora o módulo, mas um aluno falou assim, pastor, o que o senhor acha do capelania empresarial? Aí eu olhei assim e falei, como que é? Capelania empresarial. Não, porque lá na nossa cidade está tendo agora capelania empresarial. Os pastores estão fazendo apenas visitas para empresários. Explica melhor isso daqui, meu irmão. E ali na classe, né, na nossa classe tinha umas 30 pessoas, eu já aproveitei e já cravei uma estaca, né, dizendo, irmãos, capelania nasce numa obra linda, em hospital, em asilo, em orfanato. Ou seja, é uma obra de doação. Você vai até eles porque eles não têm nada para oferecer. Então você leva o pão de Deus para eles. Agora, capelania empresarial, não é, porque agora está tendo um grupo de pastores que só sabe fazer visita para empresário. Meus irmãos, para mim isso cheira, com todo respeito, a ministério de anticristo. Não estou dizendo que você não possa visitar um empresário, mas no momento em que eu abro um ministério para visitar somente empresário, somente fazendeiro, e me esqueço do pobre, da viúva e daquele que está na cadeia, daquele que está no hospital, percebam, meus irmãos, tem muito anticristo por aí. Estão entendendo, meus irmãos? Fica aqui a minha denúncia. Eu já visitei muitos empresários. Meus irmãos, eu já visitei diretores da Bolsa de Valores. Eu entrei, só para vocês terem uma ideia, trabalhava no pregão, então eu ia lá na sala dos diretores da Bovespa, orar com eles. Não tem problema. Mas isso faz parte de uma oportunidade que Deus abre. Como eu já visitei empresários, banqueiros, mas eu já visitei pessoas dos hospitais públicos, dos hospitais mais... Ou seja, nós devemos seguir o Espírito Santo a qualquer alma que Deus preparar para nós. Amém, meus irmãos? E não fazer essa seleção, porque essas seleções têm a ver com o espírito da época desse mundo, que é materialista, consumista e, para não dizer, capitalista, tá bom? Tá joia? Me alonguei um pouco aqui na abertura, não era esse o propósito, mas vamos lá, meus irmãos. Então, hoje a gente vai falar mais sobre o anticristo, tá bom? Então, vamos agora ler alguns textos bíblicos, e eu quero ler rapidamente com vocês, e aí a gente vai pincelar um pouco no livro de escatologia do Russell Shedd. Eu separei aqui alguns slides para vocês.
Vou, inclusive, dar aqui a fonte para vocês comprarem. Hoje, graças a Deus, nós podemos comprar ele como livro físico ou livro digital. No caso, a minha edição é uma edição antiga, então eu vou estar utilizando essa edição antiga. Mas hoje já tem edições mais novas. Mas não mudou nada, só mudou a repaginada. É a mesma obra, tá bom? E também vou estar utilizando outro livro, que é um livro do Hernandes Dias Lopes, sobre o estudo de Apocalipse. Hoje, esse livro nasceu de uma apostila do Hernandes Dias Lopes. Nós estaremos utilizando a apostila dele, tá bom? Alguém lá do seminário me passou essa apostila, então eu vou estar utilizando essa apostila aqui, algumas partes apenas. E, por último, a gente vai para o Manual de Escatologia do Pentecostes, se dá tempo, tá bom, meus irmãos? Mas antes disso, vamos lá, meus irmãos, vamos ler alguns textos bíblicos para a gente poder aqui pontuar bem a nossa aula de hoje. Eu quero que vocês abram sua Bíblia em 1 Tessalonicenses 5,9. 1 Tessalonicenses 5,9, vamos lá. 1 Tessalonicenses 5,9, meus irmãos. Aqui é um texto, como vocês sabem, né? Paulo ele escreve 2 cartas aos Tessalonicenses, e a epístola, a carta de Paulo aos Tessalonicenses, é muito curiosa, porque é um texto que realmente mostra muito sobre a volta de Jesus. Fala sobre esse segundo advento, né? Então, irmãos, chegou aí para vocês o texto? Chegou, né? Alguém pode ler, ou aqui na Bíblia digital, ou na Bíblia de vocês, 5,9 de 1 Tessalonicenses, por gentileza? Vou ler aqui. Pois Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Joia. Bom, nós já comentamos bastante sobre as várias correntes pré-tribulacionista, pré-milenista, pós-milenista, né, mid-tribulacionista, várias teorias. E aqui, meus irmãos, uma das bases pelos quais a teoria do pré-tribulacionista, ou seja, Jesus ele vem e arrebata a sua igreja, é esse texto, porque Deus não nos destinou para a ira. Que ira é essa? O grande juízo que Deus lançará sobre a terra. Segundo os nossos irmãos, essa é uma das grandes bases para que a igreja seja arrebatada. Lembra que nós falamos na última aula? Parousia, ou seja, a vinda do Senhor. Assim como a palavra parousia era a vinda de alguém, a presença de alguém, assim será a presença do Senhor, vindo buscar o quê? A sua igreja. O Senhor vem e busca a sua igreja. Então, ele vem e leva a sua igreja. Então, por isso que é chamado de uma vinda privada, porque ele vem para a sua igreja. Quem verá é a igreja, porque Deus estaria nos livrando da ira. Por quê? Porque o Apocalipse mostra esse desfecho de ira. É claro que aqui nós já debatemos também, tá bom, meus irmãos, sobre essa questão, que aqui é a ira e realmente, né, indiferente das teorias, né, do pré-tribulacionista, do mid-tribulacionista ou do pós-tribulacionista, o verdadeiro Filho de Deus, ele está protegido da ira. Então, é aí onde entra, né, as teorias, tá bom? Mas aqui é uma base bem interessante, né? Então, só concluindo a linha de raciocínio, o Senhor viria entre as nuvens e buscaria a sua igreja, né? Seria uma busca literalmente privada, secreta, né? Então, é uma primeira vinda secreta, e aí a igreja fica nas bodas do Cordeiro durante os 7 anos, e aí teríamos aqui na Terra aquilo que chamamos de tribulação. Essa é uma das teorias, tá bom? Então, uma coisa certa, meus irmãos, sendo pré-tribulacionista, mid-tribulacionista ou pós-tribulacionista, a ira de Deus não cairá sobre os filhos de Deus. Os filhos de Deus estão blindados da ira. Se os nossos irmãos pré-tribulacionistas ou mid-tribulacionistas leem que a ira de Deus é a tribulação, então é a leitura que eles fazem. Eu, particularmente, vejo o nome, né, que esse período de 7 anos é chamado de tribulação, 3 anos e meio de tribulação e 3 anos e meio de grande tribulação. O servo de Deus, na minha opinião, ele
ele pode passar pela tribulação, mas ele jamais passará pela ira divina, tá bom? Então, aqui só ler agora, só para sustentar um pouco aqui, um pouco das teorias e para refrescar a memória dos irmãos. Agora, vamos para o próximo versículo, irmãos, que é esse outro texto aqui que eu quero ler com vocês. E agora é a 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 1 em diante. Diego, faça as honras para nós. Agora aqui vai falar um pouco mais sobre a volta de Jesus, a vinda, a parousia, a presença física. E, meus irmãos, olha só, voltando, né? Uma coisa eu acredito, sem medo de errar, o nosso mestre voltará para nós, tá bom? Ele vai vir nos buscar. Então, creiam nisso. O nosso mestre vai vir. E a sua vinda será uma vinda física, visível. Pastor, quando se dará? Não se preocupe no quando. Esse quando está na agenda de Deus. Eu verei o meu rei, eu verei o meu amado, eu verei o meu mestre. E ele me arrebatará. Tá bom? Não tenham preocupação sobre essas questões de quando será, se a igreja passa ou não pela tribulação. Eu, particularmente, acredito que a igreja passa pela tribulação. Mas eu torço, como eu já disse, e desejo estar grandemente errado. Eu quero que os meus irmãos pré-tribulacionistas estejam mais do que certos, sabe? Que eu quero subir, se caso realmente for essa a vontade de Deus, tá bom? Então, leia para nós, Diego, 2 Tessalonicenses 2, 1 em diante. Ora, irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, rogamo-vos que não desistai facilmente do vosso modo de pensar, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, como se o dia de Cristo já tivesse chegado. Ninguém de maneira alguma vos engane, pois isso não acontecerá sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Dá uma pausa aqui, Diego. Perceba que Paulo aqui, ele está na sua segunda carta. Deixa eu até dar aqui um contexto geral para vocês, irmãos. Quando Paulo escreve a primeira carta aos Tessalonicenses, eles achavam que a qualquer momento Jesus voltaria. E muitos irmãos deixaram até de trabalhar, porque eles pensavam, ficar trabalhando, fazendo comércio, para quê? Para enriquecer, eu vou me consagrar. E aí Paulo, então, escreve a segunda carta. E pode ver que ele começa falando, fique tranquilo, meu irmão. Em outras palavras, viva os dilemas da vida diariamente, diante de Deus. Cuide da sua família, trabalhe, estude. Ou seja, viva a sua regularidade. Lembra do que Jesus disse? Já basta o mal de cada dia? Isso. Vença o mal de cada dia, com a graça do Senhor. Dia a dia, sem essa ansiedade. Porque nós não sabemos quando o Senhor virá. Mas aí Paulo, aqui pelo Espírito Santo, começa a deixar algumas linhas bem claras. Aqui em outras porções, mas olha só. Ninguém de modo algum vos engane, pois isto não sucederá, versículo 3, sem que venha primeiro a apostasia. Desde quando a igreja nasce, ela sofre por certas apostasias. Pode ver que a igreja de Éfeso, ela perdeu o primeiro amor, não foi? Em certa medida, todos os servos de Deus, em todas as eras, são tentados. Mas aqui Paulo está dando uma conotação guiado pelo Espírito Santo, dizendo que vai ter uma apostasia diferente de todas as apostasias. E aí eu pergunto, historicamente, o povo de Deus já sofreu de apostasia, mas será que alguma apostasia está sendo semelhante à apostasia dos nossos dias? Se você for comparar historicamente, meus irmãos, historicamente, sempre vão ter os religiosos nominais, aqueles que usam a fé para a política, aqueles que usam da fé para ganhar riqueza, sempre vai ter. Mas, historicamente, o mundo está passando por uma mudança tão repleta de ruptura que até
algumas coisas nunca aconteceram na história mundial. Por exemplo, o culto a Satanás. O culto ao demônio. Historicamente, o bem sempre lutou contra o mal. E guarde isso, irmãos. Nós seguramos nas mãos o livro que mostra que o bem triunfa o mal. Amém? E que o mal, ele existe, ele vai ser vencido. Por quem? Pelo nosso Deus Todo-Poderoso. Mas, olha, historicamente, nunca se houve, de forma assim mundial, uma exaltação do erro, uma exaltação das coisas vergonhosas, antinaturais, o quanto a gente está vivendo hoje em dia. Pecados já existiram desde que o homem é homem. Homossexualidade já existiu, idolatria já existiu, vícios já existiram, a promiscuidade, luxúria já existiram, mas nós estamos vivendo um momento atípico, inclusive na igreja. Ou seja, pode ver, irmãos, que a gente está vivendo algo realmente curioso. Essa madrugada, eu estava vendo um podcast onde uma especialista, uma professora, ela estava falando, inclusive, sobre os traficantes de Jesus, lá no Rio de Janeiro. Depois pesquise um pouco sobre isso, depois eu até mando os podcasts para vocês, né? Irmãos, por incrível que pareça, até esse nome é estranho para nós, porque não combina, né? Não combina. Mas, para vocês terem uma ideia, essa pesquisadora escreveu um livro sobre o assunto. Ela começou a usar esse termo porque, na antiguidade, vamos dizer assim, dentro daqueles que eram os bicheiros, eles tinham suas crenças, né? Eles tinham os seus ídolos, São Jorge, por exemplo, mas no mundo evangélico, o que se pressupunha? Que um cristão, que um protestante, ele não compactua com nada desse mundo. Mas de 20, 30 anos para cá, mudou-se essa configuração. Na década de 90, era inadmissível, por exemplo, que uma pessoa que fosse protestante ou evangélica, depois que se convertesse do mundo artístico, continuasse cantando, por exemplo, como ela disse, música sertaneja. E hoje não. Hoje é comum ver cantores sertanejos e ainda são protestantes e vão na igreja protestante, canta sertanejo, ou seja, virou uma celeuma. E dentro disso, ela foi levantando, inclusive, essa demanda lá nos Morros dos Rios, de que antigamente, por exemplo, quando alguém do crime se convertia, ele abandonava todo o crime, abandonava todo o tráfico, virava um pedreiro, ia para virar um padeiro, uma vida modéstia, mas ele não usava mais do crime ou dos artifícios do crime. E aí ela começa a relatar fatos em que muitas pessoas que, de repente, se converteram e eram traficantes, ainda usufruem, né, do legado do tráfico para manter as suas propriedades, casas, e ela fala assim, houve uma reconfiguração. Perceba, irmãos, 20, 30 anos, nossa geração do evangélico, do protestantismo, do evangelicalismo brasileiro. Então, percebam, será que a apostasia que Paulo falou também não está chegando a gente aqui? É óbvio, irmão, já houve apostasias lá na Inglaterra, houve apostasias na Alemanha, mas, assim, percebam que essa apostasia aqui é uma apostasia diferente. E eu acho que a gente está vendo essa apostasia, tá bom? Só estou fazendo esse comentário aqui para deixar os irmãos mais atentos a essa realidade, tá bom? E aqui diz a apostasia e seja revelado o homem do pecado, filho da perdição. Essa figura é o que a gente vai estudar bastante hoje. Quem é essa pessoa? O anticristo. Então, Diego, continua lendo aqui para nós, por gentileza, 4 em diante. Ele se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco,
E agora vós sabeis o que detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Pois já o ministério da injustiça opera, somente a um que agora o detém até que seja afastado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e destruirá pelo esplendor da sua vinda. A vinda desse iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder, sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem. Perecem porque não recebem o amor, a verdade para serem salvos. Por isso, Deus lhe envia a operação do erro, para que creiam na mentira, e para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Continua? Pode continuar. Devemos, porém, sempre dar graça a Deus por vós, irmãos, amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou pelo nosso Evangelho, a fim de alcançar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, permaneceis firmes e conservai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, e o nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança. Console o vosso coração e os confirme em toda a boa obra e palavra. Amém, meus irmãos? Eu creio que esse módulo aqui está sendo um alento para vocês, para que vocês realmente se firmem e conservem as boas tradições, tá? Principalmente das Escrituras Sagradas, né? E as palavras das Escrituras Sagradas. Perceba que Paulo aqui, ele coloca boas tradições, essas tradições aqui têm a ver com costumes bons também. Ou seja, eu poderia acrescentar aqui uma boa teologia, uma teologia madura, que não afirma o que Deus não afirma, tá bom? Mas eu queria destacar aqui o versículo de número 7 agora, ó, porque vós mesmos sabeis como deveis... Não, desculpa, peraí. Opa, não, eu acabei sem perceber. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu só voltar aqui, olha só. Eu queria destacar aqui o 2,7, olha só que interessante. Pois o mistério da iniquidade já opera. Paulo estava dizendo nos seus dias, está vendo? É no presente. Esse ministério aí, o mistério, né? Ou ministério, algumas versões vão falar ministério da iniquidade, já opera. E somente a um que agora o detém, até que seja posto fora. Eu quero usar aqui uma outra versão, que é a versão da atualizada. Eu vou compartilhar aqui com vocês agora. Olha só que interessante, irmãos. Olha esse texto. Olha que interessante, ó. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Eu quero que vocês prestem bastante atenção. Aqui eu estou pegando e passando para vocês, né? A revista é atualizada com os textos de Strongs, tá bom? Ó, com o efeito, o mistério da iniquidade já opera. Guardem essa palavra aqui, ó, iniquidade, ó. E essa palavra aqui, anomia no grego, tá? A gente vai trabalhar dentro dela. O que seria anomia? A condição daquele que não cumpre a lei. Porque não conhece a lei ou porque transgride a lei. Ou, de fato, é um desprezo e violação da lei, que também seria uma atitude de iniquidade e de maldade. Por que eu estou falando isso? Já já a gente vai ver, tanto no Russell Shedd, quanto no livro também do Hernandes Dias Lopes, que o anticristo, ele é essa pessoa que ele pratica a iniquidade, ou seja, ele não cumpre a lei. Vem cá, meus irmãos. O doce tem virado amargo nos nossos dias? O certo tem virado errado? O errado tem virado certo? O homem diz que agora ele é mulher, então ele é mulher. E ai de você se você falar que ele é homem.
Se alguém disser que é um cachorro ou é uma ovelha, você está em péssimos lençóis dessa cultura woke, né? Nessa ideologias variadas. Percebam, quais têm sido hoje um dos grandes problemas da nossa, até mesmo do direito? Júnior, esses dias você até nos disse, né? O termo técnico, como é mesmo? A questão do direito. Hoje, estão cumprindo a lei? Ou hoje a lei não é mais cumprida? Não, hoje, interpretação mais ideológica, né? Tribunais estão fazendo uma interpretação de acordo com os interesses da ideologia, da questão política vigente. E hoje, o que acontece, nós sofremos hoje a cristofobia. Para eles tudo, para a gente nada. Eles podem falar tudo e dizer tudo, nós não podemos Falar nada. falar nada. Nossos princípios e valores não podem ser mais manifestados, não podemos mais Ou crido, expressar. né? Ou crido. Exato. E a questão por exemplo, as empresas hoje, elas sofrem com relação a essa questão das leis, ou não? Sofre. Né? Como que é o termo técnico que eu gosto que você diga? A gente não está tendo mais uma proteção jurídica, né? É, a segurança jurídica. Exato. Por quê? A lei é relativa. Os Exato. intérpretes da lei dizem o que querem, e não o que de fato foi estabelecido pela Constituinte. Ou seja, olha que momento diabólico nós estamos vivendo. Então, percebam, aqui, essa palavra com efeito, o mistério, né? É mistério, não é ministério, até falei o termo errado, né? Mas o mistério da iniquidade, ou seja, da anomia, ou seja, daquilo que não tem lei, ou daquilo que altera a lei. Então, percebam, uma das características do domínio do anticristo será um lugar onde as leis não sejam mais respeitadas, nem valorizadas, nem existam. A anomia ela também tem uma conotação de anormalidade. Exatamente, né? Então, tudo bem até aí, meus irmãos? Bom, agora então vamos aqui para o nosso material que eu separei para vocês. Quero aqui então agora ir para o livro texto. Olha só. Só uma pergunta. Pois não. Com reflexão do texto aí, que fala que o detém. Que o detém seria... Quais são esses mecanismos que o detém? Eles estão aonde? A gente vai chegar lá já, viu, Júnior? A gente vai chegar lá. Já eu vou trabalhar um pouco nessa questão, porque esse é um dos pontos mais polêmicos. Porque, por exemplo, sobre a apostasia, a gente não tem dúvida, né? Sobre a apostasia, a gente não tem dúvida. Mas sobre o que detém, quem é que detém? Então, a gente vai chegar lá nas entrelinhas já, tá bom? Meus irmãos, eu quero mostrar agora para vocês os links, os 2 links, né? Desses 2 livros. Deixa eu compartilhar aqui rapidamente com vocês, olha só. Esse daqui é o livro que você pode adquirir na nova edição, Escatologia do Novo Testamento, né, do Shed, tá bom? Ou seja, fica aqui a recomendação, tá? Para aqueles irmãos que quiserem comprar, que já tinha passado anteriormente, mas mais uma vez eu gostaria de estar mostrando aqui para vocês, porque, querendo ou não, é uma obra muito boa, que eu... Opa, desculpem, acabei fechando, né? Fechei sem querer. Então... deixa eu abrir novamente, né? E deixa eu já passar para vocês também aqui o outro, que é a obra também do Hernandes Dias Lopes, ó. Bom? Essa daqui é a obra Apocalipse, as coisas em que breve podem acontecer, tá? Comentários expositivos, da Ragnus. Nós estaremos utilizando uma apostila, que é a apostila do nosso querido pastor reverendo Hernandes Dias Lopes, nasceu esse livro, tá bom? Então, eu vou estar utilizando. E o outro aqui é esse daqui, ó. Eu, sem querer, acabei fechando, né? A escatologia do Novo Testamento do Russell Shedd.
Eu não sei se vocês já compraram, mas eu indico vocês comprarem, tá bom? Essa obra, você leu, né, Diego? Eu creio que o Diego... Qual, pastor? Hã? Qual? A do Russell Shedd. Ah, li sim. Isso, aqui, ó. Deixa eu compartilhar para vocês, ó. Essa daqui é a nova edição desse mesmo livro, tá bom? Que hoje a gente vai utilizar, tá bom? Então, essa obra do Rushed, vocês podem comprar ela tanto em Kindle quanto em capa comum, tá bom? Então, olha, eu vou agora aqui mostrar para vocês, só, olha só, rapidamente para vocês verem. Aqui é um modelo, né? Introdutório, ó, podem ver que continua a mesma obra, só mudou a capa, tá bom? Ó, o índice, igualzinho. E eu escaneei aqui para vocês essa obra, então a gente vai agora dar uma olhada um pouco sobre esses assuntos que a gente acabou de tratar, tanto da leitura quanto um pouquinho da escatologia nas epístolas de Paulo, tá bom? E a gente vai trabalhar aqui a escatologia de Paulo e na escatologia do Apocalipse, hoje. Porque o que importa para nós, como eu mencionei para vocês, meus irmãos, é as escrituras, tá bom? Então, deixa eu só abrir aqui para vocês o que eu separei. Então, vamos lá. E compartilhar agora aqui com vocês, tá bom? Como eu disse há pouco também, ó, essa é a outra obra também do material, né? Do Hernandes Dias Lopes. Eu já irei mostrar também para vocês algumas partes dela. Só que nós não estaremos trabalhando nesse livro. Está trabalhando na apostila que nasce esse livro, tá bom? Que, na realidade, é um suprassumo. Já já a gente chega nele, tá bom? Tudo bem até aí? Alguma pergunta, meus irmãos? Alguma dúvida? Então, vamos lá. Deixa eu apresentar aqui para vocês o material em PDF, ou melhor, que eu separei aqui para vocês, que eu escaneei. Não está tão bom, mas vai dar para a gente trabalhar um pouco. A escatologia em Atos e nas epístolas, tá bom, meus irmãos? Dá para ver? A letra tá boa? Tá bom? Então, Tá bom, sim. Tá um pouquinho ruim, né? Irmãos, agora aqui eu quero fazer uma leitura rápida com vocês desses pontos, né? Percebam, vai ter assuntos da escatologia em Atos. Nosso querido professor Russell Shedd trabalha essas questões, né? Mas eu gostaria agora de ir para as epístolas paulinas, tá bom? E eu quero ler algumas porções aqui com vocês das epístolas paulinas. Tá dando para ver? Tá bom? A letra tá bom? Então, Tomé, consegue ler para nós, meu irmãozão? Ok. Opa, deixa eu diminuir mais. Opa, voltando aqui. Jóia. Então, pode ler para nós aqui? Por gentileza, Tomé. Escatologia em Atos e nas epístolas. Atos. Nos últimos minutos que Jesus passou na Terra, antes da ascensão, seus Desculpa, eu acabei não trocando a página, Tomé, desculpa. É aqui, ó. as epístolas paulinas, Isso, por favor. Paulo acrescenta algo mais sobre a transformação que ocorrerá na vinda de Cristo quando a glória por vir se revelar em nós. Romanos 8, 18, 14 e 17. A criação foi subjugada à vaidade. Matalotere, frustração, inutilidade, corrupção, mas ela será redimida do cativeiro. Dá uma pausa aqui. Percebam, irmãos, o que eu quero hoje destacar aqui com vocês, nessa pequenina obra do Shedd. Aqui ele está falando sobre as doutrinas dos sinais dos tempos, baseado só no Novo Testamento. Ele não está usando Daniel, não está usando Zacarias, não está usando Ezequiel, não está usando algumas profecias que estão ali nos profetas menores, como o profeta Joel, o próprio Malaquias. Ele só está indo para o Novo Testamento. E o que eu amo numa obra do Dr. Shedd, pastor, professor Shedd, é isso. Ele vai para o texto. Ele vai para o texto e aquilo que eu falei para vocês é o que mais nós precisamos aprender. A gente vai para o texto e olha o texto e olha a profecia como ela está.
Eu me recordo de um dia que nós estávamos numa aula e eu estava ali tendo uma aula, uma semana teológica, e o palestrante era o Shed. E eu lembro que, irmãos, ouvir o Dr. Shed era maravilhoso, porque o conhecimento que ele tinha é imenso, tanto das línguas originais quanto da teologia, de boas obras. Mas era surpreendente quando alguém fazia alguma pergunta e ele não sabia. Sabe como o Dr. Shed respondia, irmãos? Com com toda a profundidade que ele tinha, ele simplesmente dizia: eu não sei. Eu não sei. Eu me lembro que, por várias vezes, eu já vi o Shed dizer coisas assim: eu não sei. Aí talvez você diga, mas será que o Dr. Shed ele não poderia especular? Será que o Dr. Shed não poderia, né, Júnior, como a gente no início dessa aula de hoje, ele não poderia começar a dizer o que ele pensava? Mas isso, para mim, foi sempre uma das coisas mais apaixonantes no pastorado e no ensino do Dr. Shed. Porque quando era um assunto que a Bíblia não era clara, ele, com toda a humildade, dizia: eu não sei. O que a Bíblia diz é só até aqui. Então, nessa pequena porção que nós estaremos agora lendo, vocês vão ver um pouco da convicção do Shed nas promessas em que a Bíblia revela. E naquilo que ela não revela, ele trabalha com toda seriedade, tá bom? Ou seja, né, aqui ele já está dizendo que haverá uma glória por vir, que o Senhor prometeu. E essa glória será redimida do cativeiro, ou seja, a criação, né, será redimida do cativeiro. Então, continua para nós, Tomé, por gentileza. Este evento ocorrerá na ocasião em que os nossos corpos serão redimidos e recriados na ressurreição dos justos. Romanos 8, 19, 21 e 23. Paulo usa uma frase em Filipenses que significa literalmente ressurreição para fora dos mortos. Capítulo 3, versículo 11, indicando que os restantes dos mortos não ressurgirão até depois. Apocalipse 20, versículo 6. Desta maneira, a maldição pronunciada por Deus contra o primeiro casal e a terra em que eles habitavam, Gênesis 3:17, será retirada. O apóstolo Paulo informa que a ocasião da ressurreição será marcada, provavelmente precedida pelo restabelecimento de Israel como povo de Deus pela conversão geral da nação. Dá uma pausa aqui, irmão Tomé, por favor. Olha aqui, será marcada, abre, né, pode ver que aqui ele deixa em destaque, provavelmente precedida. Olha como ele é humilde, estão entendendo, meus irmãos? É isso que eu quero que vocês se atenham numa boa teologia. Ele deduz, ele acha e ele coloca, provavelmente, eu entendo dessa forma. Com toda humildade, pode ver que ele coloca aqui, né, sobre aqui é Chaves, né? Então, continua daqui, evidentemente. Evidentemente, a reconciliação e conversão dos judeus que se esperava no início da época cristã, Atos 1:8, Romanos 1:16, ocorrerá no fim. Esta passagem oferece uma base bíblica para esperar que a evangelização mundial dos gentios antecederá. Deixa eu só aumentar um pouco aqui. Onde estávamos? Aqui. Desculpa, deixa eu ver aqui. Ocorrerá aonde? Evidentemente, essa passagem aqui, ó, achei, aqui também. Esta passagem... Não mudou não, pastor. Não mudou? E agora? Agora acho que mudou. Esta passagem... Pode ler até Romanos aqui, tá? Também. Esta passagem oferece uma base bíblica para esperar que a evangelização mundial dos gentios acontecerá
a conversão de Israel, que será o prenúncio do seu restabelecimento. Romanos 11:15. Nota-se a condição... só tem. Isso, não pode ler essa parte. Nota-se a condição. Isso. Se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação... Pode continuar. Não dá para ler mais. E agora? Não mudou? Está demorando um pouco mudar a tela, é por isso. Está com algum delay. Pronto. Aqui. O fato de terem sido rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento, se não vida entre os mortos. Virá na hora certa e determinada por Deus uma mudança total na atitude dos judeus em relação ao seu Messias. Paulo acrescenta: veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador. Ele apartará de Jacó as impiedades. Romanos 11, 25b e 26. Aqui o Dr. Shedd, irmãos, ele está, segundo ele, o que ele deduz, o que ele acha, que provavelmente acontecerá, é que antes, né, de Jesus voltar, Israel vai passar por um processo também de salvação. Temos visto nos nossos dias um movimento muito favorável com relação a isso, o povo judeu tendo um despertar. Temos visto alguma coisa? Percebam, irmãos, parece que não, mas aquela frase que nós ouvimos por vários pastores e professores de escatologia, quando eles dizem que Israel é o relógio de Deus, eu particularmente acredito também. Mas percebam, o Dr. Shedd, ele coloca aqui, sempre dando uma ideia do que ele acha, do que ele acredita, do que é mais provável. Então, concluindo só essa parte aqui, eu vou continuar para vocês a partir daqui, ó. Mais atenção deve ser dada a esta promessa do que a volta parcial como entidade política palestina e o estabelecimento do Estado de Israel. É verdade que Jesus falou do controle de Jerusalém pelos gentios por um período determinado por Deus. Possivelmente o retorno dos judeus e a retomada de Jerusalém em 1967 já marcou o término dos tempos dos gentios, previsto pelo Senhor. Se esta interpretação estiver no rumo certo, mais uma vez, deixa eu fazer um comentário aqui, ó. Se esta interpretação estiver correta, ou seja, percebam a maneira que o Dr. Shedd vai colocando. E eu gosto muito disso, meus irmãos. Eu acho que isso é muito saudável. Isso é muito, muito doce para nós. Nós não podemos taxar o que Deus não taxou. Vamos deixando acontecer. O Senhor, ele vai realizando na história. Eu, particularmente, acredito também dessa forma, tá bom? Que esse é mais uma das evidências que o Senhor está próximo. É como alguém já disse, né? Que o palco está sendo montado e peça a peça está sendo colocada. Estamos faltando apenas alguns personagens centrais, mas praticamente o palco do final dos tempos está sendo montado, tá bom? Então, para a gente acabar aqui, para a gente ir continuar, né? Continuando aqui, só, ó, se esta interpretação estiver correta, estiver no rumo certo, devemos aguardar com antecipação e esperança o dia em que Deus manifestará sua graça salvadora ao povo da velha aliança. O restabelecimento da nação política de Israel não foi mencionado nem por Jesus nem por Paulo, mas é claramente prevista a conversão de Israel como nação nas páginas do Novo Testamento. De fato, há uma abertura maior para o evangelho entre os judeus, mas ainda não se verificou uma mudança na escala que Paulo prevê em Romanos 11, 25 e 26. Certamente deve ser motivo de oração insistente da parte do povo de Deus esta conversão de Israel. O desfecho dos eventos mais importantes do futuro está interligado com a rendição nacional de Israel e o povo judeu espalhado pelo mundo ao senhorio de Cristo. Tá bom, meus irmãos? Até aqui, tudo bem? Alguma pergunta?
né? Deu para entender Exceção. qual foi a proposta aqui do Dr. Shedd de mostrar parte da escatologia como um acontecimento, né, que está prestes a acontecer? Sim, Tudo. a interpretação dele aí, ela entra dentro de um contexto que, quando os gentios, o evangelho atingir majoritariamente os gentios, automaticamente Israel aceitará o Messias, é uma conversão. Só que, por outro lado, também tem aquela questão, né, que Israel poderá ser enganado pelo falso Messias, Não tenha o dúvida. anticristo. Não tenha dúvida. Por isso que hoje, Júnior, a gente está trabalhando em cima dessa temática, e por que eu fiz questão de pegar uma obra aqui do Dr. Shedd, Júnior, que ele escreveu, ó, essa obra ele escreveu no ano de 83, a primeira edição dele, Júnior. Uhum. Não éramos, eu particularmente não era nem convertido, eu tinha exatamente 12 anos aqui, Eu tinha certeza. né? Pois é. E ele escreveu essa obra e ela é tão presente para nós. E é isso que eu quero destacar hoje nessa aula, mostrando o que é uma boa teologia para nós. Que uma boa teologia, ele especula dentro de um horizonte, mas ele não crava, ele não afirma, ele não especula no sentido, aliás, ele não determina, será assim. Entendeu, Júnior? Uma O que você coerência. acaba de... Hã? Tem uma coerência, né? Tem uma coerência. Outra coisa, Júnior, pode ver, ele chama aqui a uma dúvida, a uma probabilidade, dizendo, se estivermos certo nessa leitura, então, de fato, agora esse retorno que se deu em Israel em 1948, e agora aqui ele põe até a data de 67, dando que aquele período em que os gentios dominaram sobre a nação de Israel, agora ali já está tendo uma mudança na chave. Então, podem ver que hoje o povo judeu e o povo protestante têm uma interligação muito grande. Messiânico, né? Os messiânicos, os judeus ortodoxos têm um respeito com o protestantismo dialoga também com o povo judeu. Eles não vão acreditar no que nós acreditamos, é óbvio, Sim, claro. mas nós ficamos vendo que esse fato de agora um retorno. A mancha, né? Isso. Na história por causa da Igreja Católica. Os judeus sentem que foram a própria Igreja cristã, né? Católica, né? Constantinizada, quem trouxe uma grande perseguição aos judeus e Exato. judeus. Inclusive, né, Júnior, eu já disse isso em aula e é bom até reprisar, que muito ódio do povo judeu na história mais recente, nesses últimos, vamos dizer assim, nesses últimos 1000 anos, não se dá por causa de Cristo, nem por causa da igreja primitiva. Muito ódio que os judeus criaram pelo cristianismo, e querendo ou não, irmãos, nós estamos dentro da cristandade, tá, irmãos? Cristandade, tá? O que é a cristandade? São todos, católicos, ortodoxos, católico apostólico romano, católico ortodoxo grego, russo, católico copta do Egito, todos os tipos de protestantes. Para o judeu, ele nos vê como um cristão. Então, qual é a grande revolta que os judeus tiveram nesses últimos 1000 anos contra a cristandade? Por causa das cruzadas, irmãos. E na história da Idade Média, principalmente, e depois das cruzadas, até por volta de 1500, o catolicismo perseguiu muito o judaísmo. E também nós, como protestantes, também erramos, viu, contra os judeus. Podem ver que o próprio Lutero também, logo depois que ele faz a reforma protestante, ele escreve livros literalmente amaldiçoando os judeus. Ou seja, então os judeus eles têm um ranço do cristianismo por causa dos erros do catolicismo, sim, e também por parte dos erros protestantes. Então, percebam, essa linha que se aproxima é agora nesses últimos 200 anos. Eles hostilizaram os judeus sobre a questão de Cristo, que eles foram culpados. Então, a cristandade jogou essa culpa neles, né? responsabilidade nele. Então, os judeus, na história,
eles sofreram muito por isso, né? Como se nós não tivéssemos culpa nenhuma, né, Júnior? Exatamente. Né? Ou seja, Jesus morreu pelos nossos pecados, nós temos culpa, né? Bom, irmãos, a gente vai continuar aqui essa leitura, porque ela é muito... Eu vou tentar ler um pouco mais rápido com vocês, tá? Eu gostaria de destacar um pouco as ideias aqui, a gente vai chegar para o que o nosso professor, pastor Shed, diz sobre o que detém, tá bom? E aí a gente já vai pular para o Hernandes Dias Lopes, que eu quero trabalhar mais a ideia do anticristo ali com o Hernandes Dias Lopes, tá bom? Vamos fechar aqui para não ficar um primeiro módulo muito longo, tá bom? Tudo bem? Okay. Alguma pergunta, alguma dúvida, meus irmãos? Não? Então, vamos dar uma pausa para o nosso intervalo, tomar o nosso chazinho, né? E a gente volta logo a seguir, tá bom? Eu vou dar uma pausa aqui.